Olá, queridas, olá, queridos, tudo bem? Sou o professor Jefferson Silva, um prazer imenso ter você aqui no nosso canal. Se é a primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Se é a segunda, terceira, quarta vez, brigadão por ter voltado, obrigado pela moral aí. E a gente está aqui com novamente uma questãozinha, dessa vez equilíbrio iônico, da FMP, Vestibular 2020, para poder dar aquela moral para você que está se preparando para o vestibular de medicina. A gente sabe que medicina é concorrido para caramba, então é treino em cima de treino. A gente faz um monte de questões e dentro das questões sempre tem uma revisãozinha teórica do assunto que a gente vai trabalhar. Tá? Aqui, equilíbrio iônico com pH. Vamos calcular pH de solução. Beleza? Tá junto comigo? Então, simbora. Vamos para a questão. Olha aqui, ó. Sai um pouquinho da tua frente para poder ter espaço para resolver a questão depois. Prontinho aqui. Fluoreto de hidrogênio apresenta-se em solução aquosa como líquido incolor, fumegante e de odor penetrante. É usado na produção de gasolina de alta octanagem, agrotóxicos, detergente, teflon e no enriquecimento do urânio para fins de energia nuclear. Considere o equilíbrio iônico do ácido fluorídrico abaixo. Gente, fluoreto de hidrogênio em geral é o nome que a gente dá quando essa substância está na forma gasosa. Tá? Se está dissolvido em água e vai liberar o H+, como único cátion, a gente chama de ácido fluorídrico. É por isso que ele tomou cuidado. O ácido clorídrico abaixo, e aqui ele está aquoso. Certo? Você está vendo aqui o seguinte, ó, daqui para cá, o nosso ácido fluorídrico soltou o H+, e produziu o ânion fluoreto. Se ele soltou o H+, espécie que solta o H+, espécie que solta próton, porque H+ é o próton. Não é isso? O hidrogênio tem um próton e um elétron, não tem nêutrons. Se ele perde esse elétron e vira H+, sobra só o próton. Então, a espécie que libera prótons no meio é chamada de ácido, segundo o conceito de Bracet-Lawrie. Ok? Conceito de Bracet-Lawrie, ácido é a espécie química capaz de liberar prótons no meio. A espécie aceptora desses prótons é a base, segundo o conceito de Bracet. E qual é a espécie que vai aceitar, que vai receber esse próton aqui? A água. Olha o que aconteceu com a água daqui para cá. Ó. A água era neutra, só tinha 2 hidrogênios na sua composição, agora passou a ter 3 e uma carga positiva. O H+, que o HF soltou, se alojou aqui na água, filando ali os elétrons do oxigênio. Então, esse HF é a espécie que vai liberar os prótons, e a água é a espécie que vai acomodar esse próton. O HF é o ácido, segundo o conceito de Bracet-Lawrie, e a água é a base, segundo o conceito de Bracet-Lawrie. Certo? A água aí tem um comportamento básico. Ok? Sabendo-se que o fluoreto de hidrogênio é um ácido fraco, bom, gente, o que é um ácido fraco? É aquele que tem o alfa, o grau de ionização, inferior a 5%. Tá? Jeff, inferior a 5 quanto? Ele está dizendo aí? Na verdade, ele te diz, nas entrelinhas ele te diz. Tá? Pois de 100 moléculas do HF, somente 3 se ionizarão. Bom, 3 em 100, ele está dizendo para a gente aqui ó, que esse alfa, grau de ionização, é 3%. Só que você nunca trabalha com valor percentual, você trabalha com decimal equivalente. Tá? Sendo assim, o pH potencial hidrogeniônico. Potencial hidrogeniônico. Como é que se calcula pH, gente? Fala para mim aí que eu estou te ouvindo, vai. Isso. Menos log do que? Hã? Concentração de H+, boa, menos o log decimal da concentração de H+. Jeff, a química já é chata, já é difícil. Não fala isso, por favor, a química não é chata. Tá? Ela tem algumas complicações aqui ou ali, como todas as disciplinas apresentam em algum momento. Mas não é chata, não. Química é interessante pra caramba. Tá bom, Jeff? Tá bom. Então a química não é chata. Mas ela é meio dificilzinha às vezes. Concordo. Tem hora que né, é meio pesadinha mesmo. Pô, além de ser difícil, ela tem que mexer com o log lá da matemática? Sim. Tem um porquê da gente trabalhar com log. Tá? Se você quiser saber o porquê da gente trabalhar com log, deixa um comentário aqui embaixo, a gente troca uma ideia, faz um videozinho só para poder trabalhar essa ideia do log sendo aplicado aí no cálculo do pH. Assim, é questão bem prática. Bom, então a gente vai precisar de um log, mas é de um log bem sucinto, um log bem, ó, sussa para a gente fazer. Não é aquele log mirabolante que você tem uma equação exponencial que sai no logarítmica que fica bem complexo. Não, não é isso. É um log bem direto. Tá? Eu vou te dar um bisu aqui. Ó. Se você tem concentração de H+,
concentração de H+, igual a A vezes 10 elevado a menos B, então o pH dessa solução é dado por, preste atenção, B menos log de A. Isso aqui a gente prova matematicamente. Aquelas propriedades de log de A vezes B, log de A mais log de B. Não é isso? Log de A elevado a x. X vem para frente, log de A. Tudo isso aí combinado chega aqui. Tá? Tudo isso aí combinado chega aqui. Deve ter um monte de canal de matemática para isso aí para você. Bom, se você quiser muito mesmo, eu faço um vídeo demonstrando isso para você. Tá? Mas matemática aí tem um monte de canal bem bacana aí que você consegue ver essas deduções, essas propriedades de log. Certo? Então, só um exemplinho aqui para a gente ver como é que vai calcular isso. Ó. Exemplo, se a concentração de H+ for 2 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Olha ali para cima, gente. Quem é que está fazendo o papel do A? É o 2. Quem é que está fazendo o papel do B? Menos 5. Não, gente, menos 5 não. Olha aqui, eu tenho menos B, tenho menos 5. Então, o papel de B é do 5. O menos de cima está igualzinho aqui embaixo. Tá? Quem é que está fazendo o papel do B? O 5. Então, se eu olhar para cá, o nosso pH é calculado como sendo B, ou seja, o 5, menos log de A. Log de A, que nesse caso é 2. Então, B menos log de A, que nesse caso é 2. O enunciado dá para a gente o log de 2, a gente faz a conta. Log de 2 é 0,3 aproximadamente? Beleza. Se o log de 2 é aproximadamente 0,3, essa conta dá 4,7. Fim de papo. Eu quero só que você entenda isso. Tá? Então, sempre que você tiver uma concentração de H+, dada por essa expressãozinha aqui, ó, A vezes 10 elevado a menos B. Exemplo, 2 vezes 10 elevado a menos 5. Pega o B sem o sinal, bota aqui na frente, menos log do A. Tá? Então, ficou nesse caso aqui que a gente deu de exemplo, 5 menos log de 2. É isso direto. Jeff, mas não tem aquele papo do facinho lá, do concentração de H+, 10 a menos 6, pH 6? Sim, deriva daqui. É que nesse caso, A vale 1. É 1 vezes 10 a menos 6. Então, fica 6 menos log de 1. Só que o log de 1 é 0. Certo? Então, olha como é que as coisas se encaixam. Só preciso disso, gente. Só preciso disso. Tá? Jeff, que macete mirabolante. Não é macete, gente. Isso é conceito matemático. Conceito matemático, que a química faz o quê? Ó, dá uma ajustada aqui ou ali para ficar direto. É a aplicação de um conceito matemático e a química só ajeita para poder aplicar direto. Só isso que está rolando. Tá bom? Então ele vai calcular, vai pedir para a gente calcular o pH. E ele diz que essa concentração da solução do HF é 0,1 mol por litro. É o nosso Mzinho. Ele deu log de 3, então em algum momento deve ter um 3 aí dentro desse log. Se a gente chegar em algum momento, num log de 3, a gente está num caminho bom, é ou não é? Fala tu. Sacou? Então vamos juntos, gente. O que a gente vai fazer agora? Dentro do equilíbrio iônico, tem alguns bizuzinhos que a gente faz. Tá? Aqui é um ácido fraco, equilíbrio de um ácido fraco. Quando o alfa é menor que 5%. Ele deu para a gente um alfa de 3%. 3 moléculas se ionizarão em cada 100 que eu coloque. Então, o que a gente sabe aqui no equilíbrio iônico? Para ácidos fracos. Vale para base fraca também, uma vez que o equilíbrio é bem similar, tá? Mas para ácidos fracos, aqui eu vou colocar só o resultado químico, tá bom? Se você quiser, a gente faz tudo, mas você tem que deixar aqui nos comentários, tá? Se você quiser, eu faço uma aulinha deduzindo essas expressões que eu vou usar aqui agora. Deduzindo isso. Tá? Repara só, a gente tem o seguinte, ó, como o ácido é fraco, no caso, o HF tem um alfa de 3%, o que a gente tira de conclusões? Que se eu precisar calcular a concentração de H+ no HF, isso é M vezes alfa. M é a concentração inicial do ácido que você colocou e o alfa é quanto dele se ionizou. Faz sentido. O alfa me dá quantos por cento das moléculas que eu coloquei ali, de fato, se desmembram dando H+ e ânion. Se o alfa é 3%, 3% do que eu coloquei gerou H+ e gerou F-. Então, a concentração de H+ é 3% do que tinha no início. Faz todo sentido. Tá? A concentração do F- é igual, porque para cada H+ que é liberado, um F- sai junto. Então, a concentração do F- também é M vezes alfa.
E se você quiser calcular aqui a nossa constante de equilíbrio iônico para esse ácido fraco, que a gente batiza de Ka, constante de acidez para esse ácido fraco, seria m vezes quadrado do alfa, uma vez que o alfa é menor que 5%. Tá bom? Beleza? A gente deduz tudo isso aqui. Tá? Do que eu preciso para calcular o pH? Da concentração de H+. Tá? Gente, só lembrando, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Ele colocou HF, meio aquoso. Vou até fazer aqui, ó, separadinho, para poder ficar mais fácil de você visualizar. Olha aqui. Ele pegou o HF, meio aquoso. Aqui, HF, meio aquoso. Junto com a água. A água é líquida. Em equilíbrio deu o H3O+. Gente, o que é esse H3O+, hein? Não foi a água que recebeu, que acomodou esse H+, esse próton? Então, quando eu olho para H3O+, nada mais estou vendo que H+, que se juntou com a água. Só isso. O H3O+, o íon hidrônio, é H+ em água. Só isso. Tá? Sabe o que aconteceu? Ele colocou inicialmente uma determinada concentração do nosso ácido. Uma determinada concentração aqui do HF. Certo? Concentração de quanto? Ele falou lá atrás, 0,1 mol por litro. E esse cara, inicialmente, não tinha gerado nem H+, nem o F- ainda. Porque estava no iniciozinho ali da ionização. Tá? Durante o processo, uma parte desse HF vai sendo consumida para poder gerar o H3O+ e o F-. Quanto? 3% de 0,1. Certo? E a proporção em que você gasta esse é exatamente a que você forma aqui. Então, você está formando 3% de 0,1. Aqui também, ó, 3% de 0,1. Como é que você calcula 3%? 3% é 0,03. Não é isso? Então, isso aqui vai ser, na verdade, ó, 3%, 0,03 vezes 0,1. Isso é o que é consumido. E o que é produzido? Gasta 1, forma 1. Então, aqui, ó, mesma coisa. Estou formando, nesse caso, né, produzindo 0,03 vezes 0,1. E aqui, mesma coisa, a proporção de 1 para 1. 0,03 vezes 0,1. Isso é o que tinha no início. Isso é o que está sendo consumido no meio do equilíbrio, né? Durante o estabelecimento do equilíbrio. E no final é o saldo. Tá? Aqui, ó, meio. E aqui é o nosso equilíbrio, que é o saldo. Qual é o saldo? Eu tinha 1 e gastei isso. Então, eu fico com... já tinha 0,1, né? Desculpa. 0,1 menos 0,03 vezes 0,1. Aqui eu não tinha nada. Só formei 0,03 vezes 0,1. Ou seja, alfa vezes o m. Entendeu de onde vem o m vezes alfa? Só que lá a gente já chegou na conclusão direta. E aqui é a mesma coisa. Eu não tinha nada. Formei isso aqui, 0,03 vezes 0,1. Também alfa vezes m. Entende de onde saiu aquele m alfa lá? Só fiz isso aqui para você lembrar daquele m alfa lá. Tá? Voltei para a questão agora. Voltei. Pausinha, voltei para a questão. Opa, aqui. Se eu preciso dessa concentração de H+, para a gente poder calcular o pH, vamos calcular então. Ó. Concentração de H+, é m vezes alfa. Esse m, vamos voltar aqui só para você conferir, ó, 0,1, 0,1. E o alfa, 0,03, porque é o 3% desse 0,1 que vai ionizar. Consequentemente, essa nossa concentração de H+, se liga, 0,1 é 10 a menos 1. 0,03 é 3 vezes 10 a menos 2. Quando eu fizer o produto, 3 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Olha o que a gente falou no iniciozinho do vídeo. Se a concentração de H+ é A vezes 10 a menos B, o pH vai ser B menos log de A. Certo? O pH vai ser 3 menos
log de 3. Só que ele deu para a gente log de 3. Ele deu para a gente log de 3. Esse log de 3 aqui, ele colocou para a gente que é 0,5. Está aqui, ó, para você ver. Olha o log de 3, 0,5 aproximadamente. Se o log de 3 é 0,5, esse pH vai dar 3 menos 0,5, 2,5. Aproximadamente 2,5. Um pH bastante ácido, diga-se de passagem. Beleza? pH 2,5, venho para cá, marco letra C como nosso gabarito bonitinho, tranquilo aí. Certo? E aí, gente, curtiu? Equilíbrio iônico junto com cálculo de pH numa questão não muito convencional, né? Onde você tem ali um númerozinho diferente do 1 na frente da potência de 10 e tem que usar esse artifíciozinho matemático que a gente adaptou para fazer rapidinho aqui. Beleza? Gostou do vídeo? Achou maneiro? Pô, então deixa esse like aí, se inscreve. O YouTube dedura vocês direto, sabia? O YouTube fala para mim que 80% das pessoas que assistem o vídeo não são inscritas no canal. Pô, então dá essa moral aí, ajuda a gente a crescer, a chegar a mais e mais pessoas, e a partir disso, mais e mais pessoas vão entender um pouco melhor essa ciência maravilhosa que é aqui. Beleza? Posso contar contigo? Show de bola, sabia que podia. Bom, galera, muito obrigado pela atenção e paciência. Um forte abraço. Até nos próximo vídeo. Tchau, tchau.